Vamos lá, o que você traz para nós hoje, dona Rose? O que eu quero trabalhar é a importância da frequência, da vibração elevada do pensamento, que é energia. Na verdade, eu li errado. O que eu quero trabalhar é a importância da frequência da vibração elevada do pensamento, que é energia. Pensamento é energia. Ela pode estar em qualquer frequência. Pensamentos negativos são densos. Pensamentos normais estariam mais ali na metade da frequência. Amém. Ele começa a se elevar potencialmente de acordo com a positividade que você impõe nesse pensamento. Quer dizer, aí vem o foco, a atenção de você desejar, de você querer. Aí você vai potencializando. Quando você vai potencializando, essa frequência vai subindo. Ela fica uma energia sutil quando ela sobe para o universo. Vamos lembrar que pensamento é frequência e conteúdo vem da energia do coração. A frequência com o conteúdo é que sobe para o universo nos atender. Por isso que eu digo sempre, me dê a fagulha que eu faço o fogo. O movimento da pessoa querer gera uma energia que vai para o perispírito. Essa energia alimentada toma forma e cresce, ocupa um espaço numa redoma que fica junto com o seu ser. Tudo que a gente Você pensa cria um ser espiritual, ele é energia. Né? Então, quando a gente fala que às vezes as pessoas chegam e que não é obsessor, mas é o seu próprio obsessor. São energias negativas geradas pelo próprio pensamento que a pessoa gera, que vai criando ectoplasmas negativos, densos, que vão fechando os chakras dela. Tá? Então, muitas vezes não é espiritual. Muitas vezes ele é energético, né? Mas ele é criado e alimentado pela própria pessoa. Então, essa diferenciação e deixar de buscar um responsável ou de transferir esta responsabilidade por espiritual é um dever do médium. Né? Então, é a forma pensamento. Então, a forma pensamento tanto pode ser positiva como negativa. Né? A forma pensamento é esse ectoplasma energético que é gerado, positivo ou negativamente. Quando ele é negativo, ele vai ficando preso no seu próprio ser. Então, a pessoa, quando está em depressão, ela é por quê? Porque ela já fechou todo o chakra delas. Então, essa forma pensamento, essa energia densa, já tomou conta do perispírito dela. Então, isso não pode ser atribuído ao obsessor, isso não pode ser atribuído à espiritualidade, né? E sim ao próprio ser humano, que tem que corrigir a forma de pensar para eliminar essa corrente contínua de alimentação. Você tem a responsabilidade de saber que produz uma energia e tem a capacidade de potencializar essa energia. Tudo começa na mente, que tem a capacidade de gerar a fagulha do pensamento. Pensamento é a materialização da energia que foi condensada com um destino único, seja ele qual for. Acho que acabamos de falar, exatamente o que nós acabamos de explicar. Você quer complementar? Todo pensamento cria uma ação, e toda ação Uma gera uma reação. reação. Se tivermos como ação pensamentos positivos, a reação será de pensamentos positivos, com resultado positivo. Mas se tivermos pensamentos negativos, você terá resultados negativos também. Então, se a gente sabe que a mente processa e ela muda a forma de pensar a cada 21 dias, ou que ela precisa de 21 dias com a mesma repetição para que haja uma mudança, a insistência no hábito é primordial.
né? A gente tem que acostumar a pensar coisas positivas. Quando você está numa fase ruim, é uma tendência natural você pensar coisas negativas. Ah, que a coisa não dá certo, que sempre isso, que sempre aquilo. Quer dizer, a gente vai se vitimizando dentro de uma situação até para justificar aquilo que não deu certo, que você não conseguiu transpassar, né? Então, o hábito de você formar pensamentos positivos e conduzir a sua mente a pensar, ensinar a sua mente a pensar positivamente, leva tempo. E a insistência do hábito que corrige isso. Que nós também podemos chamar de fé. Tem que acreditar. Então você põe na frente. Pensamento tem ação. Imagine uma energia que sai de você e vai até o foco. Cria um canal de comunicação mental. Cada vez que você pensa, a vida devolve para você aquilo que você pensou. Se você começar a pensar que é capaz, há uma transformação. Então, é preciso ter consciência de que tudo é energia. Nós somos energia. O seu pensamento é energia. O universo é constituído de energia. Acho que fala por si só e arremata o que nós estamos falando, né? Eu sou um preto velho. Pouco importa a minha forma ou o meu nome. O que importa é que eu sou luz. Vocês são luz. Todos nós somos luz. Por isso eu digo que o universo, as entidades e nós todos aqui, tudo isso é vibração, energia e frequência. Que vai reverberando, né? Ela vai reverberando e vai ganhando camadas cada vez potencializadas. Então, a importância da corrente que nós estamos fazendo hoje, segunda-feira, né? A meditação das 18 horas. Você criou uma egrégora energética. Então, essa egrégora, ela potencialmente junta, cada um na sua casa, emanando uma energia que vai a um centro comum. Todo mundo energizando e pensando às 18 horas com foco num tema de meditação. Isso reverbera para o universo, mas não reverbera individualmente. Ela não se interliga. Então, se todos nós estamos numa corrente interligando, olha a potencialidade que sobe isso para o universo. E como o universo devolve isso também potencializado, né? Você não é mais um. Você é um elo de uma corrente, né, de 30 pessoas que está reverberando uma energia para o universo. Então, você vai potencializar por 30 aquilo que vai descer para você. Então, a lei da ação e reação energética está nisso. Está em você conseguir pensar positivo essa energia positiva. O que você está convidando aí? Não, travou. Eu estou tentando mudar a internet aqui para entender por que travou. Tá. Então, a importância é essa, né? Tudo reverbera, toda ação cria uma reação e ela é potencializada. A física quântica veio para reforçar a ideia de que a nossa realidade é diretamente modificada pelo que pensamos e pelas ondas de energia que emanamos com os nossos pensamentos. Nessa perspectiva, conclui-se que um pensamento positivo, quando emanado em alta frequência, carrega um pacotinho de energia muito maior, devido à sua frequência de vibração. Pensamento e sentimento andam junto. Não adianta pensar positivamente e sentir negativamente. Então, as coisas não se combinam, né? Você tem um pensamento com uma alta frequência de energia positiva, mas aquele seu conteúdo é de dor, é de sofrimento, é de medo. Então, o que acontece? São energias que não estão na mesma frequência. Então, o pensamento é positivo, mas o conteúdo é negativo. Então, ele não vai para o universo dessa forma.
Né? Ele não reverbera energeticamente dessa forma. Então, a importância de você sentir e emanar aquele pensamento positivo, criando forma e frequência sutil, faz com que ele se reverbere positivamente. A questão é, em que frequência você está vibrando? Em que padrão vibracional a energia está se conectando? Eu diria que depende do momento, né? A gente é ser humano. A gente vai aprendendo no dia a dia. Tem um momento da raiva, tem um momento da alegria. Então, assim, são vários momentos ao longo do dia. O que eu acho que é importante disso? Eu acho importante que quando a gente gera um sentimento que é negativo, né, que a gente perceba esse movimento, anule e corrija. Né? Porque a gente ainda age por impulso. Aquilo que não deu certo, aquilo que você engoliu a seco naquele momento de uma resposta que foi dada, uma negativa de algo que você não conseguiu alcançar, ela gera, num primeiro momento, quando você não consegue respirar e absorver, um impulso. Então, você xinga, você fica bravo, você fica chateado, magoado. Isso tudo, eu acho que está dentro do padrão do aprendizado. Mas o que eu faço após perceber isso? Se eu não faço nada, eu sou conivente com essa energia negativa e ruim que eu mesmo criei. Agora, quando eu percebo isso e corrijo essa frequência, eu tenho a oportunidade de mudar. E é assim que a gente vai criar o hábito, né, de ser menos impulsivo e conseguir reagir e absorver aos impactos negativos que te atingem. Porque a gente vive numa sociedade. Aliás, tem coisa que a gente mesmo faz com a gente que a gente não gosta, quanto mais com os outros aí fora. Então vou te completar o que você estava falando. Só você é responsável pelo seu padrão energético, pela qualidade ou não da frequência a que você vai se conectar. Ou seja, esse é o seu livre-arbítrio. A mudança de atitude tem que estar ligada à mudança de pensamento. Mudar a atitude e não mudar o pensamento não significa que você está mudando. Mudar o pensamento e não mudar a atitude também não tem mudança alguma. Você está apenas se enganando. Autossabotagem, né? Que é outra coisa que com frequência a gente faz. É o que eu falei, tem que anular, tem que entender que fez errado, eu anulo essa frequência e eu vou pensar da seguinte forma, e aí pensa algo positivo que reverbere. Porque a frequência positiva sutil, ela é potencialmente muito maior do que uma energia densa. Então, quando você pega as linhas de frequência, e a gente estudou isso numa das aulas, aonde estão os sentimentos e algumas das frequências, você vai percebendo até pela cor como vai. Então, você tem a frequência até 1000, né? Mas ela começa a ficar positiva através do 398. Então, você tem 400 negativa, mas você tem 600 até o 1000 positiva. Então, isso mostra que quando você pensa o mais elevado negativamente, que seria o 400, você tem o 800 para anular. E você tem até o 1000 para tornar ela muito melhor. Agora, é aquilo. O pai fala muito disso, repete isso muitas vezes. As suas atitudes, as suas palavras têm que confirmar as suas atitudes. Só falar não resolve, só atitudes sem confirmar não são nada. Ela se perde no universo. Se alguém tiver dificuldade para decorar as frequências, a gente tem card de frequência também. É só encomendar. Tá virando marqueteira, finalmente? Só encomendar que a gente já está com os cards prontos, de frequência e meditação. Pronto, olha lá. Falar nisso, cadê os cards que você ia fazer propaganda hoje? Hoje a propaganda vai ficar por minha conta, né? Porque, de novo, não dá para você fazer propaganda do mesmo card, né? A meditação... é verdade, esqueci. Quem comprar na aula ganha card cruzado. Os da aula passada estão sendo confeccionados, né, Marina? Que também não dá, né?
O da frequência e vibração já estava pronto já. E aí, olha aqui o que ele fala em 2017, apesar que ele já falou isso mais para trás. A meditação é uma das melhores formas que você tem de trabalhar a energia. A meditação é a ferramenta que te leva a acessar frequências maiores e melhores. Ela te faz sair da terceira dimensão, que vibra vaidade, ego, raiva, inveja, entre outros sentimentos. Esses sentimentos emanam baixa vibração e se conectam a baixas frequências, frequências densas e de ondas longas. Por isso é necessário aumentar a nossa frequência. Então, como eu sempre digo, me dê a fagulha que eu faço o fogo. Se vocês tiverem vontade de mudar e agirem, nós, enquanto espíritos, podemos potencializar essa vontade de vocês. O que eu acho legal é que ele sempre coloca isso, né? Ele pode potencializar a energia da mudança, que dá força e nos ajuda nesse processo. Mas não é ele que faz a mudança para você. A mudança é o livre-arbítrio de cada um. Nós somos responsáveis o padrão vibratório que você emana. Porque é você que pensa e é você que tem o livre-arbítrio de querer realizar ou não. É engraçado. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, comentar, os cards da aula passada vão sair. Me aguarde. Mas se quiserem fazer outras perguntas, podem perguntar, gente. Esse pedaço que eu vou ler agora é engraçado que foi escrito em 2017, mas parece para agora. Parece uma resposta para esse momento. Para aqueles que entenderem o que está acontecendo e passarem a pensar em harmonia com as novas frequências dimensionais, haverá uma transcendência para a quarta e quinta dimensão. Quem evoluir irá acessar esse campo vibratório, mas cada um terá o livre-arbítrio de ficar estacionado aqui na terceira dimensão. Ou também poderá escolher ir para as próximas, elevando as suas frequências. É essa escolha que fará com que cada um transcenda ou não, porque o livre-arbítrio de vocês permanece. Ele é eterno. Suas escolhas cabem somente a vocês. É bem atual mesmo, né? Parece que ele vai preparando a gente com as situações, né? Eu diria que a gente está passando pela Terceira Guerra Mundial, né? A pandemia foi uma resposta do planeta a tudo que nós fizemos com ele. E, ao mesmo tempo, para os homens, é como se fosse a Terceira Guerra Mundial, porque afetou 90 e poucos %, o que seria uma Terceira Guerra Mundial com bombas atômicas sendo disparadas de todos os continentes, a gente teria grandes reflexos. E, no entanto, um vírus, uma pandemia, né? Aí ele lendo o que eu escrevi. Perdi o que eu fiz. Então, assim... A pandemia. Então, é uma resposta a tudo isso, né? O planeta precisa mudar. Os conceitos e valores precisam mudar. Não estou dizendo se é certo, errado, melhores ou piores, porque aí vem o livre-arbítrio de cada um. Mas a necessidade de você lidar com o próximo, seja ele uma flor, uma árvore, ou um animal, ou um ser humano. Então, muitos dos valores estão sendo repensados por cada um de nós, né? E quando você fala da meditação, eu acho que o processo de meditação é você olhar para dentro de você. Meditar é você silenciar, na verdade, o entorno e começar a prestar atenção em você, né? Você vai fazer isso andando, você vai fazer isso através com música ou uma meditação guiada, não interessa. Interessa o momento que você está dedicando a você naquele instante de poder se melhorar, né? Então, quem está acompanhando a meditação e quem está trabalhando não consegue, pode escutar depois no YouTube. Tem várias formas de você acessar isso, se quer acompanhar através de uma meditação guiada, que é feita às 18 horas.
Mas você pode silenciar antes de dormir. Você pegar 20 minutinhos seu ali e dedicar a você, né? Aos seus pensamentos, às suas reflexões, aos seus valores, às suas mudanças, né? Em que momento você faz isso? Essa é a pergunta que o pai fez ali no começo do parágrafo. Em que frequência você está vibrando? Não interessa a frequência do outro. Interessa o que você está emanando para o universo. Se todos nós somos parte de um todo, então todos nós somos responsáveis por esse todo. Então aquilo que eu penso e aquilo que eu emano atinge o próximo. Por isso que o pai falava, vocês acham que a guerra da Líbia, a guerra do Afeganistão não atinge vocês aqui? É pura ilusão. Atinge, porque ele não é energia, ele não está vibrando denso. Ninguém que está vivenciando uma guerra está vivenciando-a numa frequência sutil. A frequência, naturalmente, por morte, destruição, medo, desespero, fome, né, que são consequências de uma guerra, seja ela civil, são vibrações densas. E ela atinge o quê? O universo, o planeta. Então ela me atinge. Assim como o meu dia a dia vai contribuir mais dentro da frequência positiva ou negativamente. O que eu gero? Que frequência eu estou doando ao universo? Se eu sou uma micropartícula do todo, e ela é importante dentro do todo, qual é a minha responsabilidade? E não estamos falando de espiritualidade. Estamos falando do mundo físico, que é aquilo que eu penso, que eu gero. É bonita uma frase que ele fala aqui, ó. Eu queria lembrar para vocês que o nosso trabalho é um trabalho coletivo. É uma ação universal que visa sempre o todo e nunca o eu. É isso que eu estava adivinhando, né? Você faz parte do todo. E essa frase agora, eu acho ela muito bonita, porque quando eu lembro dele falando ela lá na aula, ele queria a lousa para ele poder escrever e mostrar a palavra na lousa. Então ele escreveu informação e cortou ela no in. Ficou in para um lado e formação para o outro. E aí ele fala, pense na palavra informação. Essa palavra é a junção de duas palavras. In, que vem de interno. Por isso que é você o único responsável pelas suas realizações. A mudança é individual. In é livre-arbítrio. Ninguém faz por você, porque a informação é a formação individual. É você que tem a obrigação de evoluir, de aprender a trabalhar o seu interno. Informação é a formação interna do seu aprendizado. É a ação de formar a si mesmo. Pense em alguém com mediunidade. É o in que diz que você quer ser médium, mas é o estudo e a formação que te dará capacidade para isso. Ninguém é médium só porque quer. Se a pessoa não se preparar, ela nunca terá informação, nunca terá a busca externa dos requisitos para. Mas eu dou para vocês apenas a formação, o conteúdo, o conhecimento. O que cada um de vocês fará com esse conhecimento é interno de cada um, é particular de cada um. Isso é o livre-arbítrio. É bem legal mesmo. Não é? Nossa, eu lembro assim, como se fosse hoje, e ele falando. Aí ele reclamou porque a lousa era desse tamaninho, e ele pediu uma lousa maior, que ele queria escrever. E eu lembro direitinho dele cortando o informação. Não que a gente não soubesse, né? Porque todo o in leva para o interno, é dentro. Mas, assim, é engraçado que na hora que você vê aquilo, parece que abre um universo.
e Ele você se dá materializa, conta, né? né? É. Ele se materializa dentro do seu íntimo, né? Porque a formação está aí, né? Você pode receber o conhecimento, mas ela só vai ser in se você estiver disposta a aprender. Né? Você hoje, principalmente, você tem muitos recursos, né? Você tem muitas formas de buscar conhecimento. Você falar do conhecimento mediúnico há 30, 40, 50 anos atrás, era muito difícil você ter acesso à informação. Né? Hoje não. E eu acho que hoje, para tudo, qualquer assunto que você tiver interesse, você tem aonde buscar o conhecimento. Para você estar disposto a, como é que você vai receber esta informação? Você tem que querer, é o seu in, né? Então é isso, a intenção também. Né? Qual é a minha verdadeira intenção com algo? Né? De que forma eu vou executar isso? Por isso que vem o ditado, né? Ele tinha dupla intenção, fala uma coisa, mas age de forma diferente. Né? Cria uma imagem mental potente? Cria, Gina. Cria sim. Esse monte de risos foi o celular sozinho. Tem alguém digitando aí com você. Você falou aí de conhecimento e eu pensei, esses dias para trás, a Aninha me mandou uma live do Lama Michel. E muito boa a live. E ele fala justamente disso, que a gente precisa dessas formações todas, porque a gente não sabe tudo, né, do mundo. Então você precisa ir lá se formar. Só que se você não trouxer isso para uma prática diária, não adianta a formação, né? É só mais uma informação. Na verdade, é só mais uma formação, mas ela não está ela não está interna, você não pratica, né? Ela só E é aí verdadeira para você quando você interioriza ela. Aí ele fala mais, ele fala assim, a gente faz as meditações, a gente busca o templo, a gente faz um monte de coisas, mas a gente pratica esse conhecimento que a gente busca no nosso dia a dia, na conversa com o outro, no trânsito, no nosso trabalho. Volta naquilo que eu falei há um pouquinho atrás, né? Se as suas palavras não são confirmadas pela sua atitude, elas são palavras ao vento. Então não adianta ter o conhecimento, receber a informação, ler 300 livros, assistir 800 lives e ler todos os textos possíveis e imaginários. O que você absorveu e colocou em prática? Só esse 1%, 2, 5, 10, 50% é que tem validade. Porque aí você não só vai ter a formação, você vai executar ela. Você vai trazer ela para o seu dia a dia. Isso é o verdadeiro crescimento material, seu enquanto pessoa, e espiritual. Exato. Informação não é sabedoria. Sabedoria é praticar a informação, né? É isso aí mesmo. Colocar em prática aquilo que você aprendeu. Nossa, nem me fale. Às vezes a gente precisa falar 1000 vezes para fazer uma. Então, nós vamos estudar como a energia, a partir de um foco, consegue se deslocar de um local para o outro. Os estudiosos reconheceram a existência dessa frequência. Por isso, é possível trabalhar energeticamente à distância. Isso é possível porque, para a energia, não existe barreira. O pensamento cria esse corpo astral energético que se projeta até o foco. Pensem na fé. A fé é a ativação do movimento, mas o pensamento é ação. É energia que obedece a uma frequência. No parágrafo anterior, quando você estava dizendo, acho que a maior prova disso é o que está acontecendo hoje. Né? Quantos trabalhos a gente está fazendo? Quantos recados você recebe no oráculo aí de pessoas que estão necessitando de alguma coisa? Então, a fé, primeiro, é de acreditar que você vai receber e que essa energia vai chegar. Né? Senão não resolve nada.
Não adianta nem pedir. Se você já não acredita nisso, não adianta nem pedir. A segunda é, se ela é uma forma pensamento e energia, ela chega em qualquer ponto. Se ela é direcionada, seja para um nome, né, a constelação é uma prova disso. Você está resgatando essa forma pensamento lá de trás. E trabalhando no agora, né? Sim, é sempre no hoje, é sempre no agora. Né? Porque esse é o momento energético criado. A fonte é o agora. A causa pode ser anterior. E vem se reproduzindo no próprio DNA. Né? Então, é a junção disso. A fé enquanto potencialidade em acreditar. E a energia como instrumento. Ele fala aqui, ó, são esses pontos de ligação que vocês precisam entender. Quando você pensa, gera uma energia que se transformará em vibração. Essa vibração vai e volta à sua origem. Ela vai até o ponto direcionado e volta para você. Em qual frequência tudo isso ocorre? É você que vai determinar a frequência usada. Eu estava lendo aqui o Daninha do pessoal que estava mandando. Mas é então isso. Vamos lá, vamos ler, ó. Falou-se de constelação familiar, agora a falta da presença física lá no centro. Ixi, espera. Agora, a falta da presença física lá no centro é uma baita oportunidade de colocar em prática a fé na energia. Eu acho que essa é a maior provação que nós, filhos, todos iremos passar. E a questão é saber quem fica. Essa é a pergunta. Né? Não, eu vou além também, né? A gente sempre trabalhou com os nossos médiuns iniciantes, entre aspas, a não incorporação. Enquanto eles são médiuns iniciantes, eles ficam lá na assistência, a gira está acontecendo e eles, na maioria das vezes, estão lá sentados. Então, assim, a gente precisa entender que eu não preciso estar incorporado com a entidade para trabalhar nada. Né? Eu posso estar sem a incorporação e eu posso estar doando muito mais ectoplasma do que aquele que está incorporado. Ela não é energia? Sim. E ela não é fonte energética? Então por que você precisa estar ou não estar? Não, porque essa também é a dúvida de muita gente nessa quarentena. 2 horas, né? De trabalho. O dia tem 24 horas, mas a gente vai no centro às 8 e atende até às 10. Então eu só tenho 2 horas. E as outras 22 horas. Você faz o bem a todo instante e a toda oportunidade. Você é responsável pelos seus pensamentos, que ocorrem às 24 horas. Inclusive quando você está dormindo. Inclusive quando você está dormindo, a sua mente não para. Então você é fonte energética. Então por isso que nós somos responsáveis. Por que pensar coisas positivas antes de dormir e até dormir fazendo um mantrazinho de algo que você está querendo exercitar? Porque a sua mente vai continuar a processar em níveis até maior. Vão te ajudar a acordar com um ânimo diferente, a melhorar o teu potencial energético. Né? Tudo isso dentro são bengalas, né? São trabalhos, é a forma, porque tem a convivência, a gente está acostumado a viver em comunidade. Então é muito bom estar na comunidade Flor de Lótus. É muito bom ver os meus irmãos, os meus filhos ali. Né? É um momento de satisfação, de prazer que você tem. Não só pelo trabalho espiritual que é. Travou. Já voltou? Já. O Alexandre colocou aqui, né? Pode falar.
Vai lá, eu só concluí, mas acho que tá. Eu falei para você. Não, Alexandre colocou. Perguntam por que os terreiros não voltaram se os outros templos voltaram. Simples, os terreiros não voltaram porque nunca pararam. A energia do trabalho não para. Eu acho que está certo isso. Por que eu quis ler? Eu acho que está certo, é correto, é isso aí mesmo. Mas eu acho que é uma outra coisa também. Tem a parte física também. Nós temos um contato muito direto. A gente pega na mão, a gente às vezes abraça, conversa no pé do ouvido. Então, assim, esse também é um dos motivos do porquê a gente ainda não voltou, porque tem uma responsabilidade física aí também. Recebe muita gente debilitada. Não, eu acho que não precisa nem ir para as pessoas debilitadas. Se a gente ficar na nossa própria corrente, a gente já sabe quantos vão poder ir, quantos já têm impedimento. Né? A gente tem aqueles que estão como que a gente fala? Não é zona de risco, como é que fala? Esqueci como é que fala. Grupo de risco. Isso, grupo de risco. Nos próprios médiuns de roupa branca, a maioria está no grupo de risco. Então, assim, já não iria quase que ninguém. Né? Então, a gente tem que se dar conta disso também. Tem uma parte física, por exemplo, eu ouvi, e eu concordo com isso, que você atrai a energia que você está emanando. Eu também concordo com isso. Então, se a gente está ali e não está emanando a energia da doença, a doença não vai ser atraída. Só que a gente vive num mundo físico, né? Então, assim, eu acho que as entidades têm a obrigação e também a condição de cuidar de cada um de nós, mas se a gente pode evitar, para que eu vou? Elas estão trabalhando muito mais do que estavam trabalhando antes, eu poderia te dizer. Eu acho que é isso que a Aninha falou, é bom senso, né? E assim, as entidades estão trabalhando a todo vapor, gente. Uma renovação energética do planeta como um todo. Não são só pessoas. É o planeta como um todo, né? Óbvio que materializado na importância do ser humano, né? Mas eu acho que é muito também dessa questão do que você quer noticiar, né? Eu acho lamentável ter perdido 100 mil pessoas, né? Acho lamentável. Não tem preço, não tem valor, não tem absolutamente nada. Lamentável o fato. Mas eu acho surpreendente a gente não falar que salvamos 2 milhões de pessoas só no Brasil. Então, sim, morreram 100 mil, mas se salvaram 2 milhões de 3 milhões de pessoas infectadas. Então, quando eu entro no universo de que 3 milhões foram contaminadas, 2 milhões estão salvas, né? E, infelizmente, 100 mil morreram, eu gostaria que tivesse sido 1, ou até nenhum. Olha o que a Fabiane, olha o que a nossa física quântica escreveu para a gente, que é muito importante. Se compreendermos o que é energia, frequência e vibração, não importa espaço, tempo e distância. Então, assim, é bem isso aí, né? Não existe. Você não deixa de ser médio porque o terreiro não está aberto. Agora, o que você está fazendo com a sua mediunidade? Quais são as práticas diárias que você está tendo como médium para manter a sua mediunidade ativa, contribuindo por esse momento hiperdelicado que o planeta está passando? Posso responder? Pode. 2017. Trabalhar cada vez mais o fluxo de energia, que é a evolução contínua, que é o dever de vocês. Vocês devem buscar a evolução. Eu só evoluo através da evolução de vocês. E é isso que eu sempre digo. Ninguém aqui é mais forte do que todos nós juntos. Nós formamos uma grande célula. Eu quero que vocês tenham muita atenção quando estudarem as frequências. Porque o que eu vou explicar acontece no nosso trabalho do dia a dia, da vida e também no trabalho espiritual. Por isso é importante a mudança no pensamento. É preciso combater a baixa frequência e é importante melhorar as pessoas, ensiná-las
que o pensamento positivo atrai coisas positivas, que pensamento positivo é adquirido vibrando em alta frequência. Acho que é isso. E nós somos responsáveis por isso. Nós, seres humanos, não estou dizendo... Eu acho que o médium tem uma responsabilidade a mais, porque ele teve formação e conhecimento, né, e prática de como utilizar. E uma vez utilizando, como é que ele potencializa. Então, eu acho que o ser humano e o médium, né? E o ser humano, o médium, tem uma potencialidade, uma condição, no mínimo, de conhecimento. Pelo menos os nossos filhos, porque nós ensinamos. E o pai... Livre-arbítrio de cada um aprender. Aí eu uso, né? Aí eu não posso fazer por ninguém, eu posso fazer com todos vocês. Para sair de uma baixa frequência e entrar em alta frequência, é preciso ter o aprendizado de que é necessário mudar, o que precisamos transcender e quais os novos caminhos que devemos percorrer. Primeiro, você sente que as coisas não estão bem. Então, você apreende a caminhada para a mudança. Gradativamente, você vai evoluindo o seu padrão vibratório. A sua frequência energética vai sendo alterada, expandindo os seus chakras e trazendo harmonia para a sua vida. Todos querem ter dinheiro. Vocês deveriam querer ter felicidade. Assim, vocês vibrariam em uma frequência elevada e atrairiam a abundância. E a abundância atrairia o dinheiro. Tudo que leva você ao estado elevado de consciência colabora para complementar a sua vida. O dinheiro é consequência do seu estado de espírito. Mas vocês deveriam mesmo emanar a abundância. A prosperidade, a abundância, são outras frequências, né? Porque a gente tem muita dificuldade de entender que o dinheiro, ele é meio. A gente tem a eterna mania de colocar o dinheiro em primeiro lugar achando que com isso você vai ter as coisas e ter as coisas vai te fazer ser feliz. Quando, na verdade, tudo isso é material e a felicidade você não compra. Você só entra em uma nova frequência quando você se liberta da velha. Se assim não for, você continua no mesmo campo vibratório. Você vai na onda da frequência que você está. Quanto mais você alimenta esse pacotinho de energia, quanto mais você permanece no negativo, mais negativa fica a sua vida. Se você quer evoluir, é preciso gerar através do seu pensamento a energia que vai viajar na onda, que são as frequências universais cósmicas, e vão se conectar a uma frequência mais elevada. Então, livre-se dos pensamentos mesquinhos, da raiva, da inveja, do poder, do egoísmo, do rancor, da mágoa, porque vocês são responsáveis pelas frequências energéticas que vocês emitem. Vocês precisam aprender a programar uma nova vida se não estão felizes com a vida que vocês estão vivendo. É preciso também ter paciência para que as possibilidades se apresentem positivamente. Eu vou responder essa questão com o que a Aninha escreveu ali em cima, olha. E eu acho que é exatamente isso. A prosperidade é ter exatamente aquilo que você precisa naquele momento, nem mais nem menos. Ele é sob medida. Porque quando você é próspero e recebe e faz uso daquilo que você recebe e está tendo naquele momento, você usa o potencial de 100%. E essa energia, ela é sutil. Então, ela vai reverberar que traga novas coisas, com novas possibilidades, ou dentro do mundo das probabilidades da paciência que a gente tem que ter de esperar as coisas chegarem. Se você for feliz
com o que você tem nesse exato momento, você está potencializando demais a sua vida. Demais. E aí não é só o dinheiro. Aí é a relação a dois, é tudo. É tudo. É o relacionamento familiar, é o comércio, é o negócio, é o sócio, é a vida profissional, é tudo. É dar valor, agradecer, ter gratidão pelo que você tem naquele exato momento. Você não precisa ter mais nem menos para ser feliz naquele momento. E depende é se você está conseguindo absorver isso. Eu acho perfeito isso, Aninha. E acho que a maior prova do seu crescimento é você estar exatamente passando por tudo isso, dando risada, feliz, curtindo. Parabéns. Você é fonte geradora. Você é a semente. A centelha começa dentro de vocês. Você pensa, gera um pacote vibracional que viaja na frequência cósmica e volta para você. Se você mantiver o caminho sempre positivo, na hora certa, é positivo que retornará para você. Você é responsável por trazer a energia para a frequência que você deseja vibrar. Então, aprenda a ter gratidão e as coisas começarão a mudar. Está aí na sua mão. Seja grato por acordar. Seja grato por abrir os olhos. Você está vivo. Então, aprenda a estar equilibrado frente à sua vida. Pois se ela está onde está, foi você que escolheu. E tudo na vida é equilíbrio, é estado de espírito. É o que você emana para o universo. Quer mudança? Emane amor, emane alegria e emane gratidão. Lembre-se que você não está sozinho. Você pode ser a fonte geradora, mas você não está sozinho no universo. Então, conecte a sua força interior e emane muita gratidão. No geral, a gente é muito pouco grato, né? E essa gratidão começa com a gente mesmo. Tem mais uma frasezinha aí? Nós temos aí, acho que uns 7 minutos, mais ou menos. Dá para fazer mais Evoluir é a ferramenta para alcançar dimensões mais elevadas espiritualmente. Chegou o momento de evoluir. Vamos decodificar o conteúdo, aprender o que precisa ser aprendido e evoluir. Isso foi só uma sinopse do que vamos trabalhar. A palavra-chave é gratidão. É aquilo que eu falei agora há pouco, né? Você ser grato por tudo que você tem neste momento, por tudo que você está passando e como está passando. Você está passando daquilo que você gerou. Você plantou no seu jardim as próprias sementes. Então, se tem erva daninha, você é o responsável por ela. Alguma coisa você não fez bem, você não cuidou. Né? É se responsabilizar, né? Se responsabilizar, aceitar a responsabilização. Então, se não está bom, é porque você não plantou ou não cuidou do jardim. Primeira coisa. A segunda é ter gratidão por aquilo que você tem neste momento. Seja grato. Porque podia ser muito pior em todas as relações. Se você está bem de saúde, você podia não estar bem de saúde. Né? Então, assim, você tem 1000 exemplos que você pode confirmar o estado de gratidão que a gente pode ter diariamente com a vida que a gente tem. Terceiro, pensar positivamente, né, em cima da gratidão e da felicidade, ter um estado de espírito feliz daquilo que você está vivenciando nesse momento, é emanar essa energia, esse pacotinho de energia para o universo, para que ele abra novas probabilidades para você. Então, aí volta a ação e reação. Aquilo que eu sou gerador, eu vou receber de volta. Então, se eu estou gerando um pacote de energia, de gratidão, felicidade, eu estou em uma energia sutil, plena. Né? E o universo vai me conectar a novas redes de felicidade, de gratidão, e vai potencializar com que eu receba novas oportunidades. Seja ela na minha vida pessoal, seja ela na minha vida profissional.
Então, eu acho tudo bem que dinheiro compra sorvete, né? E sorvete traz felicidade. sim, mas ele é fugaz. Ele, no momento, terminou o sorvete, terminou a felicidade. Aí você vai querer o chocolate, depois você vai querer isso, você vai querer. Você está sempre em busca de alguma coisa. Orquídea. Então, mas você está sempre em busca de alguma coisa para ser feliz. Quando você deveria ser feliz pelo que aquilo que você já tem, reconhecendo e olhando para você mesmo no espelho e sendo feliz da pessoa que você é. Essa é a verdadeira felicidade. Aí o resto complementa. Porque você sonha, 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 sonha em ter um carro. Você comprou o carro, acabou aquela coisa. E aí? Aí Verdade. passa 6 meses e você quer trocar o carro. É o carro que você está procurando trocar? Não era o carro que ia te deixar feliz? Você devia ficar o resto da vida com aquele carro. Ele que te trazia felicidade. Então, é só tomar cuidado com esse Você me pensamento. traz felicidade. Por isso que a gente está eternamente junto. Vamos ver o que a Fabi escreveu. Agradecer o que temos e o que não temos. Baita desafio e um enorme aprendizado. Olha, eu diria que começa agradecendo o que tem. A Marici escreveu: agradeço a vocês. Linda. Acho que é isso. A gente deve dar Gente, alguns morrendo minutos de saudade aí. de todos vocês. E é o que tem para hoje. Mas é convivendo nessa corrente de fé, criando esses momentos de oportunidade. A gente está aí ao vivo com 37 pessoas acompanhando um pouquinho desse aprendizado para cada um. Né? É o momento de cada um interagir. A gente vê que a pessoa entrou, né? Deixa a gente aqui feliz de ver, né? Cada um de vocês. Então, é um momento que a gente tem que passar de autorreflexão. Mas tem que passar e podemos passar isso tudo unidos. Não percam a corrente que vocês criaram até hoje. Eu acho que agora eu estou entendendo por que ele ficava toda hora repetindo aquela frase: ninguém é melhor do que todos nós juntos. Tá aí. É o momento que a gente está passando. Ninguém é melhor do que todos nós juntos. É uma frase antiga do pai. Nossa, lá de 2007. Seja um elo. E ele Construa ainda uma corrente. completava, ele falava assim: eu sozinho não sou nada. Sem vocês eu não sou nada. Ninguém é melhor do que todos nós juntos. Tamanha humildade dele. Né? Muito a evoluir para chegar nisso. Beijo, foi um prazer estar com vocês, brincar com vocês, falar com vocês. Tchau. De estudarmos mais juntos. É isso aí. Vamos mantendo aí as segundas-feiras. Vamos seguindo, vamos estando conectados nas várias Essa oportunidades. semana tem batuque, essa semana tem tambor. Cauã está chegando aí, vamos batucar um pouquinho para matar a saudade. Provavelmente vai ser quarta-feira. Fiquem todos bem. Amo todos vocês. E boa noite, meus queridos filhos. Boa noite, pessoas. Vizinho! Matheus! Eu vi o Romeu também que passou aí. Gina, Aninha. Fiquem bem, gente. Felicidades a todos. Sorriam. Nós estamos bem. Vou sair aqui. Sai.